Antes do malware rodar, antes do antivírus alertar e antes da vítima perceber que perdeu dinheiro, existe uma etapa silenciosa: convencer alguém de que aquele download é confiável. Nas últimas 24 horas, a Checkpoint Research detalhou uma campanha que não depende apenas de código malicioso. Ela depende de reputação fabricada. O operador por trás da operação espalhou supostas ferramentas para ganhar vantagem em criptomoedas e jogos online. Inflou sinais de popularidade em plataformas conhecidas, usou comentários positivos, estrelas, forks, downloads aparentes, canais de vídeo e até narradores gerados por inteligência artificial. A promessa era atalho. O resultado era roubo. A tese deste cyber report é direta. A campanha mostra que o ataque moderno não começa apenas no malware. Ele começa na fabricação de confiança, usando estrelas, downloads, comentários, vídeo com inteligência artificial e plataformas legítimas para empurrar a vítima até o arquivo perigoso. A pergunta que vamos responder até o fim é esta: quando tudo parece popular, bem avaliado e até explicado por um narrador em vídeo, como separar prova social real de uma armadilha criminosa? Este é um episódio documental e defensivo. Não vamos reproduzir nomes operacionais de arquivos, instruções de instalação, endereços de carteira, contas específicas usadas pelo operador ou qualquer passo que ajude alguém a copiar a campanha. O foco é entender o padrão, como a confiança foi simulada, por que isso funciona, quais riscos atinge usuários e empresas, e o que muda para quem defende ambientes digitais. Segundo a Checkpoint, a campanha se esconde atrás de uma coleção de soluções que prometem vantagem injusta. A isca inclui supostos bots para comprar rapidamente tokens ligados a Solana e Pump.fan, além de programas que dizem prever resultados de jogos de aposta do tipo Crash Game. A lógica psicológica é importante. O alvo já está procurando um atalho. Ele quer ganhar velocidade, dinheiro ou previsibilidade em um mercado instável. O criminoso não precisa convencer a vítima a baixar algo estranho do nada. Ele só precisa aparecer no momento em que a vítima está disposta a acreditar em uma promessa arriscada. A camada pública da operação foi construída como se fosse uma campanha de marketing. Um site em WordPress funcionava como ponto central. Projetos em GitHub e SourceForge davam aparência de distribuição legítima. Um canal de vídeo promovia os supostos produtos. Comentários e avaliações elogiavam as ferramentas. O relatório cita a presença de narradores gerados por inteligência artificial e picos suspeitos de visualização, criando uma sensação de profissionalismo e escala. Em outras palavras, a inteligência artificial não aparece aqui como cérebro do malware. Ela aparece como parte da cenografia de confiança. Esse detalhe é crucial para o debate atual sobre inteligência artificial e cibersegurança. Muita gente imagina inteligência artificial apenas escrevendo código de ataque ou automatizando invasões. Mas uma das aplicações mais perigosas é mais simples: produzir aparência. Uma voz sintética plausível, um vídeo tutorial bem montado, uma sequência de comentários positivos e perfis que parecem ativos podem reduzir o senso crítico de quem está prestes a baixar um arquivo. A tecnologia barateia a encenação. O golpe fica com cara de produto. Por trás dessa fachada, o payload descrito pela Checkpoint é um clipboard e Jaquer escrito em Rust, com versões para Windows e MacOS. Em termos simples e sem detalhes operacionais, esse tipo de malware observa a área de transferência do sistema. Quando a vítima copia algo que se parece com um endereço de carteira de criptomoeda, o malware troca esse conteúdo por um endereço controlado pelo atacante. A pessoa cola o que acha ser o destino correto, confirma a transação e só depois descobre que enviou valor para outro lugar. Em cripto, onde transferências geralmente são irreversíveis, alguns segundos bastam para transformar distração em perda real. A escolha de Rust e de múltiplas plataformas também diz algo sobre maturidade. Não estamos falando de uma piada improvisada para um único sistema. A campanha mira usuários de Windows e MacOS, combina engenharia social com distribuição em plataformas populares e tenta manipular mecanismos de reputação. A Checkpoint afirma que o conjunto de downloads e possíveis infecções passa de milhares, com impacto também em usuários de Mac. O ponto defensivo não é decorar um nome de malware.
é perceber que a superfície de risco inclui a cadeia inteira entre busca, confiança, download e execução. Um dos elementos mais fortes do relatório é o conceito de redes fantasma, ou ghost networks. São grupos de contas falsas ou de baixa qualidade usados para amplificar um projeto. Elas dão estrelas, fazem forks, deixam comentários, avaliam positivamente, repetem elogios e criam a impressão de que muita gente testou e aprovou a ferramenta. Em plataformas de desenvolvimento, estrelas e forks deveriam sinalizar interesse da comunidade. Em plataformas de download, contadores e reviews deveriam ajudar o usuário a escolher. Quando esses sinais são manipulados, o mecanismo de confiança vira parte da armadilha. A campanha também tentou influenciar sistemas de reputação de segurança. O relatório e a cobertura do The Hacker News descrevem abuso de comentários no vírus total, com a intenção de fazer arquivos maliciosos parecerem seguros aos olhos de quem consulta a plataforma. Isso não significa que ferramentas de análise deixaram de ser úteis. Significa que nenhum sinal isolado deve ser tratado como verdade absoluta. Um comentário dizendo que está tudo bem não substitui análise técnica, origem confiável, assinatura, histórico do fornecedor e comportamento observado. Para usuários de criptomoedas, a lição imediata é dura. A parte mais vulnerável da transação pode acontecer antes da blockchain. Uma carteira pode ser robusta, a rede pode funcionar como projetado, e mesmo assim o usuário pode perder fundos se o ambiente local estiver comprometido. Conferir apenas os primeiros e últimos caracteres de um endereço pode não ser suficiente quando a pressão é alta. Usar carteiras com confirmação visual em hardware, revisar o destino em tela confiável, evitar ferramentas de ganho fácil e manter uma máquina separada para operações sensíveis são medidas práticas que reduzem risco. Para empresas, há um segundo ângulo. Mesmo que o alvo principal pareça ser usuário individual, campanhas desse tipo ensinam como criminosos manipulam confiança em ecossistemas legítimos. Um funcionário pode baixar uma ferramenta prometendo automação, análise de mercado, produtividade ou integração. Um repositório com estrelas falsas pode parecer mais seguro que um arquivo solto. Um vídeo com narrador convincente pode parecer documentação. Quando a cultura interna incentiva atalhos não autorizados, o ambiente corporativo vira terreno fértil para o mesmo padrão. A resposta defensiva começa com política clara de software. Não basta dizer para não baixar coisas suspeitas. É preciso definir canais aprovados, permitir solicitação rápida de ferramentas, oferecer alternativas legítimas e monitorar a execução de binários desconhecidos. Em ambientes corporativos, controle de aplicação, EDR, inventário de software e bloqueio de execução em diretórios temporários podem reduzir a chance de um arquivo baixado virar incidente. Para times de segurança, alertas de acesso a repositórios recém-criados, downloads de ferramentas sem reputação e execução de binários não assinados merecem atenção. Outra defesa é educação específica sobre prova social manipulada. Treinamentos genéricos dizem para desconfiar de links. Mas esta campanha mostra algo mais sofisticado: desconfiar também de popularidade fabricada. Muitas estrelas em pouco tempo, comentários parecidos, forks sem atividade real, contadores incompatíveis com o produto, vídeos com fala genérica, perfis recém-criados e avaliações exageradas são sinais de alerta. A pergunta não deve ser apenas: alguém recomenda? A pergunta deve ser: quem recomenda, há quanto tempo, com qual histórico e com qual evidência independente? As plataformas também têm responsabilidade. GitHub, SourceForge, sites de download, redes sociais e serviços de análise de arquivos precisam tratar reputação como superfície de ataque. Detectar fazendas de contas, padrões artificiais de estrelas, comentários coordenados e picos anormais de visualização não é apenas moderação de spam, é segurança. Quanto mais usuários usam métricas sociais para decidir se confiam em um arquivo, mais criminosos terão incentivo para falsificar essas métricas. O caso também mostra uma mudança de narrativa nos golpes com inteligência artificial. Não é necessário que a inteligência artificial invente uma vulnerabilidade inédita para causar dano. Ela pode aumentar a escala da fraude, reduzir o custo de produção de conteúdo, gerar vozes em vários idiomas,
criar tutoriais convincentes e acelerar testes de mensagens. A consequência é que o usuário passa a encontrar golpes com aparência mais polida. O erro defensivo seria procurar apenas sinais de baixa qualidade, português quebrado ou design amador. A nova fraude pode parecer limpa, organizada e didática. A linha do tempo das últimas 24 horas reforça o cenário. Enquanto feeds de segurança continuam trazendo incidentes de credenciais, vulnerabilidades e fraudes, este caso se destaca porque combina 3 camadas: desejo de ganho rápido, reputação artificial e malware financeiro. O tema não é só criptomoeda. É a economia da confiança na internet. Se indicadores de popularidade podem ser comprados, simulados ou coordenados, usuários e organizações precisam de critérios melhores do que aparência. Para quem quer uma lista prática, aqui vai a conclusão defensiva. Primeiro, não instale ferramenta que promete vantagem financeira fácil, especialmente em cripto ou apostas. Segundo, verifique a origem fora da própria bolha de promoção. Terceiro, trate estrelas, forks, reviews e comentários como pistas, não como prova. Quarto, use controles técnicos que impeçam execução de software desconhecido. Quinto, em transações de criptomoeda, confirme o endereço em dispositivo confiável e faça teste pequeno quando fizer sentido. Sexto, empresas devem monitorar downloads e execução de ferramentas não aprovadas, sem transformar isso em caça ao usuário. O objetivo é reduzir atalhos perigosos. A resposta à pergunta inicial é que prova social real deixa rastros consistentes, histórico, comunidade verificável, manutenção transparente, análises independentes e tempo. Uma armadilha criminosa tenta comprimir tudo isso em uma encenação rápida. Muitos elogios, muitos números, muita urgência e pouca substância. Quando tudo parece popular demais, rápido demais e conveniente demais, talvez a popularidade seja justamente a carga maliciosa. Este foi o Cyber Report. O caso de hoje mostra que a fronteira entre marketing, inteligência artificial e malware está ficando mais perigosa. O golpe não vende apenas um arquivo, ele vende confiança. E na segurança digital, confiar sem verificar continua sendo uma das formas mais caras de clicar.